Olá, amigos do canal Minuto do Rodeio. Hoje eu estou aqui em Barretos. Como vocês percebem, tá quente, né? Cheguei suando. Estou aqui com Emílio Carlos dos Santos, conhecido Cacá de Barretos. Satisfação. Obrigado por receber aqui em sua casa, Cacá. Vai bater um papo, uma prosa, como você fala. Uma prosa, né? Não, eu que agradeço. É um prazer enorme recebê-lo aqui no meu barraco. Ô Cacá, como que o Emílio Carlos entrou nos Independentes? Como que surgiu a sua ligação com os Independentes e automaticamente no Rodeio de Barretos? Bom, eu passava as minhas férias na fazenda, né? E desde pequeno eu gostei de montar em bezerro, né? Apesar de ser meio urbano, eu me saía bem perante a molecada que morava na roça. Não sei se isso é vantagem, né? Dava a impressão que eu tinha mais coragem e partia para cima. Caí muito, né? Mas eu não refogava nenhum bezerro, não. E eu tinha um cunhado, né, que pertencia aos Independentes, e desde moleque eu me propunha ajudar, né? Comecei no rodeio catando garrafa, porque antigamente não tinha lata, né? Não tinha esses patrocínios, né? Uhum. Os Independentes tinham um desconto na compra da bebida, mas era responsável por devolver os vasilhames, né? Então eu liderava uma molecada que ficava encarregada disso. Depois eu fui promovido a levar troco para os vendedores de ingresso, depois fui vender ingresso e fui gostando, né? E eu ajudava dessa maneira. Em 1974 eu fui substituir o Dr. Hugo Rezende, que era uma espécie de secretário do rodeio. Uhum. Ele foi ser presidente, eu entrei no lugar dele e eu fui assim, um secretário do Orestes de Ávila, né? Então naquela época não tinha sonoplastia no rodeio, o locutor tinha que ser muito criativo e eu participava dos sorteios. Teve um ano que acabou sendo o cavalo dado, né? Então o que nós fizemos, a comissão fez, o diretor de rodeio na época era o Alaor de Ávila, nós pesamos e medimos os competidores. E a tropa era dividida em grande, médio e pequeno. Então o peão grande montava num animal grande, né? Peão pequeno, não pequeno. E assim por diante. E foi nessa época que eu conheci o Djangão, o Milton Barbosa Santiago, né? Que ele sempre chamava atenção. Ele foi o primeiro competidor que eu vi fazer aquecimento, né, nos bastidores, no fundo dos bretos. E aquela história dele lá, que ele contava, né, lá nos Estados Unidos, que ele ficou lá uns dias, não falava inglês num canto lá, e eis que ele foi socorrido por um funcionário do aeroporto, não sei se você sabe dessa história. A partir de então ele se integrou na comunidade do rodeio lá nos Estados Unidos. Então isso faz muitos anos, viu? No começo de 80? Não, eu acho que era até 70, viu? É? No final de 70, eu acredito. Não me lembro bem. Tipo assim, né, brincando, o papo era coroinha. É para coroinha. E dali veio o seu ingresso nos Independentes, depois você se tornou mais tarde presidente. Quantas vezes você foi presidente? 4 vezes. Quatro Foi vezes? 91, 92. Nessa época, porque a vida é plural, né, Eugênio? Ninguém faz nada sozinho. Uhum. Nós passamos a festa de 4 para 10 dias e todo mundo achou que nós estávamos loucos, né? A própria cidade ficou Foi na sua gestão isso? Foi na minha gestão. E depois, em 2002, nós alteramos a forma de cobrança, né? Porque antigamente era o seguinte, você pagava R$2 para entrar no parque e chegamos a cobrar até $50 para entrar no estádio, né? No show do Garth Brooks em 98. Aí, em 2002... né, quando eu fui presidente pela terceira vez, aí nós alteramos isso, né? Você pagava para entrar num parque um valor um pouco maior e bem menos no estádio, que na concepção da turma, o importante era o estádio estar lotado, né? Não apenas o parque. E deu certo, continua até hoje. O ingresso hoje, na Festa de Barretos, é o maior patrocinador, né? Então isso foi bastante interessante. E a festa, ela foi crescendo, né? E quando eu fui o presidente lá atrás, a primeira vez, eu levei a administração
parte da administração, vamos assim dizer, da feira, assessoria de imprensa para São Paulo. Isso facilitou muito. O Marcelo Murta foi uma pessoa que nos ajudou muito. Nós fizemos tinha aquela revista do Caco, Rodeio Place, né? Uhum. E Horses, né? Eu não lembro direito. Ipos. E fizemos aqui provas envolvendo todas as associações de criadores de cavalo e foi um tremendo sucesso. E fizemos também algumas obras lá no parque, a implantação de carteira de cadeira numerada, construímos o berrantão, o mini shopping, alteramos o arruamento para melhor. E foi a primeira festa que nós fizemos que teve o cartão magnético no Brasil. Depois nós implantamos aquele monitoramento por câmeras, né? E sim, foram coisas que foram acontecendo na nossa época que... Acompanhando a evolução. A evolução. E isso foi um negócio muito bacana, né? E logicamente que depois disso outras coisas evoluíram, né? Mais tecnologia, enfim... Foi assim, os 4 mandatos foram assim bem satisfatórios. E bem intensos, né? Ser presidente do Parque do Piauí. E antes, né, porque eu entrei no clube oficialmente em 1977. Entrou uma fornada de membros, que desses membros aí, uma meia dúzia se tornaram presidentes, né? E no começo, eu casei em 78, e eu fiquei limitado mais à parte social, organizando concurso de rainha. Aí depois, eu sempre gostei de rodeio, acompanhava tal, mas não viajava. Aí depois, quando eu fui eleito presidente, eu fui conhecer vários eventos, né? E foi daí que eu me apresentaram o cartão magnético, né, que era uma novidade, foi no Grande Prêmio de Fórmula 1. Uhum. E eu fui na Festa da Uva e outros grandes eventos, né? Não só de rodeio. Não só de rodeio, para aprender. E isso fez assim, até hoje, né? A diretoria vai no Rock in Rio, em outros grandes eventos, vai para os Estados Unidos, vai em Calgary, no Canadá. Isso é todo aprendizado. Vacaria, né? Vacaria, né? Lá em Vacaria tem uma rua que chama Os Independentes. Que bacana. E aquela pista de acesso da rodovia Faria Lima para o parque, que dá de frente para a Roseta ali, vindo da rodovia, ela chama também Avenida CTG Porteiro do Rio Grande, que é o CTG lá de Vacaria. Porque o gaúcho, ele foi muito importante na história da Festa do Peão, com as apresentações folclóricas desde a década de 60. Entendi. E como que surgiu a ideia de ser comentarista de rodeio? De onde surgiu a ideia? Como é que foi? Que eu não sei dizer lá atrás, você vai poder me explicar melhor, se você foi o primeiro, se o Fuisnar foi o primeiro, de rodeio, né? Tinha uns de programa, né? Que foram vários, né? O Paulo Emílio foi e tudo mais, mas como é que surgiu essa... Não, em 1989 foi o ano de inauguração do estádio. Isso foi uma notícia para o Brasil, né? Uhum. E a Rede Bandeirantes de televisão, ela fez uma transmissão ao vivo aqui de Barretos. Só que pelo horário, né? Tinha um jogo da seleção, a transmissão aqui foi até às 15h45, né? Porque 16 horas começava o jogo. E pegou o quê? Um pouco lá do rodeio júnior, do rodeio mirim, algumas brincadeiras. E a transmissão o locutor era o Marco Antônio Siqueira de Matos, né, que é barretense. Uhum. Infelizmente nós o perdemos num acidente entre Barretos e Ribeirão. Ele transmitiu várias Copas do Mundo, né, inclusive final pela própria Bandeirantes, mesmo tendo o Luciano do Vale, né, como titular, mas a final de uma dessas Copas aí foi ele que narrou. E eu fui como uma espécie de, tipo assim, de assessor do Marco Antônio. E ele me perguntava as coisas, né? E eu falava das dimensões do estádio, uma forma de elipse, o raio maior, o raio menor, capacidade do estádio, quem que projetou. E saiu umas montarias, eu dava uns pitacos ali, né? Você tá entendendo? Sem muita técnica, né? Sem nenhuma pretensão. Aí, isso foi em 1989.
e esses primeiros. Mas depois isso morreu, né, em mim, eu nunca tive essa intenção. Mas, em sendo presidente em 91 e 92, eu sentia que faltava alguma coisa no rodeio. E eu falei, mas será que o comentário, porque tem muita gente, hoje as pessoas entendem, né, tem um certo entendimento, assim, que a acesso pessoa... maior também, né? É, porque para quem entendia, eu talvez não acrescentava nada naquela época. Mas eu fiquei, acho que 12 anos sozinho, né? A figura do comentarista, principalmente por parte de alguns locutores, falou, porra, quem é que é esse cara aí que vem ocupar o meu espaço, vamos assim dizer? Teve essa resistência. É, teve, como toda, isso mudança, é normal, né? Toda mudança. E aquelas pessoas também que entendiam de rodeio, inclusive o organizador, achava que não precisava. Um dia, o João Sérgio, né, lá de Goiânia, ele fez parte lá dos rancheiros, lá que organizava o rodeio de Goiânia. Se eu não me engano, ele estava no rodeio de Jaguariúna, no camarote. E o João Sérgio era um que, até então, ele pensava que a figura do comentarista era desnecessária. E lá em Jaguariúna, depois do rodeio, ele falou, Cacá, eu estava no camarote, cara, as pessoas não entendem praticamente nada. E porque eu comentava na época também as provas cronometradas, né? Que muita gente não tem a mínima noção. As pessoas não sabem diferenciar uma égua de um cavalo. E não, o simples fato de falar Sati, e aí? Então. E aí? Aí você tem que explicar essas coisas, você tem que partir da premissa que tem gente na arquibancada, no camarote, que é zero, é a primeira vez que tem contato. Então, os meus comentários são para essas pessoas, que aqui, que tem muita gente, né, eles vão nos eventos pelo show. Uns vão pelo rodeio, outros vão para os dois, né? Enfim, o cara quer festar. E a partir do momento que você começa a passar a informação, e você pode, logicamente, você vai evoluindo. No começo eu falava muito, hoje os meus comentários são bem de flash, vamos assim dizer, muito rápido. Aí depois que começaram a aparecer os outros comentaristas, e hoje tem aí uns meninos muito capacitados, jovens aí, que vêm se dando muito bem no rodeio e com muita competência. O ano exatamente você fez o primeiro comentário? Em 1993, depois que eu deixei de ser presidente. No primeiro internacional. Sim. E eu fui bandeirinha também. Você está entendendo? Antigamente tinha um bandeirinha. É o cara que ficava, porque a hora que a parte externa do boi, né, sai, né, naquela linha imaginária do brete, que eu apertava o cronômetro, né, e apitava depois quando dava os 8 segundos. Os americanos exigiram isso aqui, que tivesse um bandeirinha. Porque não tinha um fiscal de brete, né? Então não tinha... O cronômetro era separado do julgamento. Era separado do julgamento. Aí tinha aquela campainha, né, do placar eletrônico do Ciro, né, que foi marcante. E, enfim, mas eu nunca imaginei que eu fosse sair de Barretos para comentar rodeio. Aí começaram a aparecer os convites. E eu acabei criando uma função dentro do rodeio que até então inexistia, né? E nós somos comentaristas, somos gratos que você abriu aí como é que fala, uma vaga de emprego. Que teve também, depois de 89, nas transmissões de TV, algumas tinham comentarista, que era profissional de esporte. Você está entendendo? Acho que na TV Manchete, eu não lembro o nome, um cara inclusive muito bacana. E quando eu fui o primeiro ano, estava o auge daquela novela Pantanal, né? E que o Juventino veio aqui em Barretos, teve umas cenas, acho que foi em 90, e ainda perdurava isso daí, né? Então foi muito bacana. Eu lembro alguma vez, assim, acho que o Luciano do Vale, na Bandeirante, transmitindo com o Adriano Moraes comentando, sim, ao vivo, acho que Jaguariúna uma vez. Sim, teve nos meados de 90 ali também. Teve sim. E a resistência no começo ali, a gente, quando você vê, você comentou em 93, né?
Eu vim a comentar o primeiro rodeio em 2006. 13 anos depois, né? 13 anos depois. E porque que teve um rodeio universitário também, né? Que você participava. Eu montava no rodeio universitário também. E aliás, acho que isso pouca gente sabe, foi o rodeio universitário que me convidou para comentar. Então aí eu falei assim, eu não sou comentarista. Até comentei isso com o Adriano do Vale hoje na entrevista. Eu falei assim, não, mas pelo que você escreve, você comenta, eu preciso. Mas o cara que montou, igual você, que tem uma capacidade cognitiva acentuada e inteligente, é só cuidar da voz, né? O dia que você quer que eu faça. Mas eu não planejei. Ser comentarista eu não planejei. É igual eu. Foi um trem que... Agora, hoje, você entra hoje numa rede social, por exemplo, sei lá, eu estava vendo essa semana, acho que da CR, está colocando lá os competidores que vai participar esse ano, está lá todo o currículo, né? Na seleção, você já tem uma facilidade ali, você vê as transmissões, resultados. Agora eu montei com o Kaká comentando aqui em Barretos 2000, no Brahma, e o Kaká tinha uma memória muito boa de saber quem que tava. Não tinha comunicação, não tinha internet. Não tinha nem papel. Não tinha internet, gente, não tinha internet. Eu lembro até hoje que foi a única vez que eu montei em Barretos foi essa. Esse menino montou universitário, tá montando bem lá. Com essas informações, como é que você conseguia? Não, eu ia atrás, mas assim, agora esse dia mesmo eu estava comentando com o Rogério Paet lá em Avaré, na final lá da Sinar. Cara, hoje a quantidade de competidor que tem, e eles são uniformizados, né? Cara, eu olho um assim, parece que eu estou vendo 3 ou 4, eles têm tudo a mesma cara, o mesmo jeitinho. Os novinhos. E o Brasil é um celeiro de talentos, né? Porque até então você tinha uma ascensão social. Se você fosse cantor, né? Ou se fosse jogador de futebol, você teria uma chance. Agora, essa realidade mudou muito. Quer ver, e na década, no ano 2000, por exemplo, outro dia eu fiz um comparativo, né? O Ananias Pereira foi campeão em Barretos em 2002, ele ganhou R$200 mil, foi o prêmio dele. Indexando em salário mínimo, atualizando para 2022, eu fiz essa conta na época, o prêmio deveria ter sido 1 milhão e pouco, né? Tomando por base o salário mínimo. E hoje essa premiação no Brasil, ela não cresceu muito, ela é muito pequena na maioria dos rodeios, comparando com o que já foi dado. Agora, quando você vê que um jovem deslumbra a possibilidade dele ir para os Estados Unidos, eu cito muito o exemplo do Kaique. O Kaique no The América, em um dia, uma noite, ele ganhou 2,1 milhões de dólares, né? Ou seja, isso aí em torno de 11 milhões de reais. Quando que vai ter uma premiação dessa no Brasil? Então isso mexe com a cabeça da molecada. Você está entendendo? Desejo de ir para a América. Né? Já estão perdendo isso tudo para lá, né? Igual futebol, né? Então, só que uns tempos atrás você sabia, não tinha tanto competidor. Hoje é de ninhada que aparece assim de uma vez, você está entendendo? E meninos que você vê que tem muito talento. Então, antigamente, o cara ganhava Barretos, ganhava Jaguariúna, ganhava Americana, ganhava Colorado, você tinha mais ou menos esses... agora, hoje não. Porque eu sempre falei várias vezes aqui no canal, o rodeio naquela época era como se fosse um campeonato brasileiro, era como se fosse um circuito sem ser circuito. Porque não tinha muitos rodeios e os rodeios maiores eram as mesmas pessoas. Sim. Eu lembro daquela época de 90 que tinha TV Rodeio, a revista do Alma, o Rodeio News. Então, tipo assim, acho que eu lembro que era mais ou menos assim, ó. Primeiro era Dourados, depois Prudente, depois Americana, Jaguariúna acho que era antes, meio para maio. A Jaguariúna já foi em maio, já depois foi em julho foi para julho. Era em julho em função da Copa do Mundo, mudou para maio. E aí depois vinha Barretos. Goiânia. E eram os mesmos, cara. Era o Fabrício, era o Adriano, era o Neto Roger, era o Bairro da época, era o Paulo Emílio. Então, e passava na televisão. Então você tinha, até hoje eu memorizo essa leva. Zé Roberto da Cunha. Zé Roberto da Cunha. Um dia eu fui no Rubinho Gouveia e ele tem um mural assim, com todas as fotos daquelas revistas da época. Eu quero testar você aqui agora. Eu falei, fala. E eu fui, ele mesmo falou assim, gente, você foi o cara que mais acertou. Porque só tinha aquilo na época. Era uma revista
e um programa de rodeio. Então você lembrava os touros da época, Sem Futuro, Chimbolé, Jumbo, Paraquedas. E mesmo os tropeiros, né? Não tinha tanto. Não tinha tantos touros também. Hoje uma boiada tem 80 touros. Naquela época não tinha. A boiada era 10 touros, 12 touros. Você rodou o Brasil inteiro, Cacá, comentando? Faltam 5 capitais para me conhecer. E as outras que eu conheci, 70% foi em função do rodeio. Função do rodeio. Eu não conheço Manaus e nem Boa Vista. E conheço o aeroporto de Belém, mas não conheço Belém. Igual eu conheço o aeroporto de Manaus, mas Manaus eu não conheço. E São Luís e Teresina. Então são essas 5 capitais que eu não conheço. O rodeio me levou para Angola, né, na província de Cuanza Sul, lá em Calulo. Nós fomos fazer um evento lá em 2008. Me levou para conhecer o México. Eu fui em Chihuahua, né, quando nós 2008, né? Fechamos lá a Copa do Mundo de rodeio, né, que na época foi aqui em Barretos, foi muito interessante. Em 2018 eu fui assessorar, levei uma turma para um rodeio em Briansk, na Rússia. Então o rodeio me fez um agente geográfico, vamos assim dizer, né? Então, como que foi essas experiências aí na Angola, por exemplo? Como é que foi lá? Não, na época, um dos principais dirigentes do governo angolano, ele deixou para vir a Barretos conhecer o Hospital de Câncer na época da Festa do Peão. Uhum. Ele foi muito bem recebido por nós aqui e ele falou, eu quero fazer um evento desse aqui lá no meu país, na minha cidade. E assim aconteceu, né? Tinha os empresários brasileiros com obras lá, né? Uhum. E só que lá não tinha nada. Então levou o quê? Daqui a estrutura de brete, de arena, de querências, foi do Brasil. Touro e cavalo também foram tudo daqui. E ficaram lá, né? Comprou para ficar lá. E a parte de som, de outras estruturas, ainda tem uma ligação muito grande com Portugal, e lá tem uma estrutura, né? Os shows também foram daqui, foi a Roberta Miranda, Mato Grosso e Matias e Giliardi. Lá fala português, né? Lá fala português. E eu fiquei hospedado, né? A turma, nós ficamos hospedados em fazendas lá. E aconteceu, fizemos o rodeio lá. E o campeão foi o Ademir, né? O Negão Terra Boa. O Emílio Rezende sofreu um acidente lá e até a esposa lá do general falou, não, vai ser atendido lá na capital. Que eram uns 400 quilômetros né? E, enfim, foi muito bacana, fez parte assim de um intercâmbio, né? Uma conexão, né? Muito cultural. Legal. Mas teve que levar toda a estrutura. Lá em Angola não tinha nenhuma traia, né? Nem chapéu tinha, né? Vamos assim dizer. Foi tudo daqui. E na Rússia? Na Rússia foi o seguinte, o frigorífico Minerva é parceiro do pessoal da Miratorg lá, que é uma empresa muito grande, são, se eu não me engano, 80 ou 90 fazendas, propriedades, são produtores de proteína animal, mas porco, frango e a carne bovina lá que o russo até pouco tempo conhecia, era carne de vaca velha, vamos assim dizer, vaca de leite que ia o descarte, eles aproveitavam a carne. E nem nessa parceria com Minerva foi levado a raça Angus lá. E tudo através de reprodução artificial. Então tinha lá os veterinários, zootecnistas, muitos brasileiros, né? Que inclusive um que eu encontrei lá em Briansk, onde essa Miratorg tem fazenda no país inteiro, a Rússia é muito grande. Tinha uma fazenda bem estruturada, eles escolheram fazer esse rodeio lá. E um dos veterinários, que eu sabia que eles estavam indo para lá, porque eu também, na época, eu estava criando Senepal e fazia também esse mesmo trabalho de reprodução artificial.
E os estagiários da empresa lá que faziam, falavam, mas cadê fulano? Não, tá na Rússia. Eu falei, mas na Rússia e tal? Aí, por coincidência, um deles que tinha vindo na fazenda, eu encontrei lá. E o presidente do Minerva, quando um dos russos lá da Miratorg manifestou interesse em fazer um rodeio, ele falou, não, mãe, então lá eu vou avisar meu diretor comercial para procurar o Cacá lá de Barretos. Foi aí que tudo começou. O Gilberto, na primeira viagem, antes do rodeio, o Gilberto Mega foi para escolher o local, junto com o Baiano, que é soldador, né? E então eles fizeram uma peça de cada, né? Um porteira, um lance de arena, um brete, né? E o Gilberto foi conhecer a tropa, ver o que tinha lá, tal. Os bois eram todos Angus, né? É difícil você fazer um Angus por lá. Certo. E depois foi em 2018, um pouquinho antes da Copa do Mundo. E em setembro nós fomos lá realizar o evento. Levamos competidores de touro, o Thiago Mega montava a cavalo, que ia ser só uma apresentação, e as meninas, né, que laçavam, fazia timpane, 3 tambores, e a caravana brasileira fez muito sucesso. Depois que acabou tudo, eles ficaram lá umas 2 horas tirando fotografia com o público lá. Então foi muito bacana. Briansk fica uns 350 quilômetros de Moscou, no sudoeste, né, indo até para onde está tendo guerra lá, para a Ucrânia. Não está tendo guerra agora. Não, mas eles encontraram lá, porque a região de Briansk foi dominada pelos alemães. Então lá no pasto tinha canhão, tanque. Tudo abandonado. Tudo abandonado lá. E ele estava frio ou não? Não. Esfriou porque terminou o evento, só foi um dia, só foi no sábado. No domingo nós viemos para Moscou e eles já embarcaram no domingo, né? Os competidores, os profissionais. E eu fiquei até quarta-feira. E na quinta-feira começou a fazer o frio. Nossa, né? Você escapou então. Então são 20 horas de voo, né? Fora as conexões. Dubai, São Paulo, são 15 horas de voo. E de Dubai para Moscou são mais 5. Né? Então cansativo, né? Você tem que chegar no aeroporto mais cedo, então você fica fora de casa, você fica umas 36 horas, aí o jet lag te pega. Quando você vai daqui para lá, você não sente muito. De lá para cá, por exemplo, nós dormimos lá em torno de meia-noite, 1h, aqui era 18, 19 horas. Aí no outro dia, quando eu fui para a fazenda, na hora que chegou esse horário, a minha esposa Natália, que eu olho do lado, ela já pescoço quebrado, que é o horário que a gente dormia lá. Agora, de lá para cá, você sente o jet lag, daqui para lá não. E teve algum fora já, Cacá, no microfone? Vários, né? Isso aí. Um que eu me lembro bem foi lá em Jaguariúna, tinha uma empresa de telefonia celular, TES Celular. E eu não era a pessoa encarregada de fazer essa ação. Era o locutor comercial, o Itamar Corrêa. Ele fazia o off da IPTV Campinas, né? Certo. Um cara bacana, uma voz linda, maravilhosa. Mas assim, na época, o primeiro dia, sempre tem uns furos, né? E ele foi, né? Ele foi embora e eu fiquei por ali, aí pintou, eu tive que fazer, né, a ação. A ação era o seguinte, você conclamava as pessoas de chapéu, né? A TV Rodeio fazia um close e você tinha que tirar o chapéu. Então aquele espectador lá, aquela pessoa, ganhava um celular na época, até celular. E aí na hora ali, você fica no automático, né? E eu peguei e falei, agora, dentro da nossa programação, iremos fazer uma ação da Telesp Celular. E tinha TES para tudo quanto for lugar, né? E era concorrente dele? Era. Aí eu levei uma vaia, né? Só que quando você leva uma vaia, se você perceber que você errou, dá para consertar, né? E eu peguei e falei assim, aquela de professor de cursinho, quando faz uma cagada, né?
Falei, calma, gente, eu só queria saber se você estava prestando atenção, né? A ação é da até celular, tal, ou seja, eu corrigi de uma forma, né, inteligente ali. E então esse foi um fora. Eu lembro uma vez também lá em Jabuticabal e encontraram a chave e me levaram para anunciar, né, um serviço de utilidade pública. Só que aí eu não percebi que eu tinha dado fora. Eu falei, atenção, atenção, foi encontrada a chave de um animal, né? E o povo meteu a vaia em mim e eu não percebi que eu tinha errado. Senão eu teria até repetido a dose, né? Aí eu fiquei naquela aí, alguém me deu um toque, pô, chave do animal, aí que eu caí. Eu falei, calma, gente, a chave é do automóvel e tal, papapá. Então esses dois forinhas aí. E aquelas pegadinhas, né, que às vezes o cara te manda um recado, né? Já aconteceu de eu passar batido e falar, como também já aconteceu de eu de sacanagem falar, né? Você tá entendendo? Então, isso aí fica aquela dúvida, será que o Cacá errou ou não? O problema nosso, e eu sou muito chato com isso, é que a gente está numa cidade, principalmente num evento político, alguém chega e fala assim, ó, manda um abraço pro fulano. E esse fulano, às vezes, da oposição. Da oposição. Já aconteceu comigo também. Nossa Senhora, isso aí já... Não, muitas vezes, logicamente que as pessoas, né, eu nunca fui assim, me chamar a atenção de forma contundente. Mas já aconteceu, aí a pessoa falou, oh, esse cara aí é um pentelho, e ele é um vereador, é oposição nossa, é contra o evento, e você mandou um abraço para ele e tal. Eu falei, você me desculpe, tal, mas isso acontece muito. Principalmente quando em evento que o público tem muito acesso. Às vezes as pessoas nem têm noção, mas te atrapalha, aquele cutucãozinho, aquela viradinha que você dá, você perde a montaria. E às vezes as pessoas não entendem isso. É quando você tem lugar que você fica exposto, né? E aí a pessoa vem, aí eu já falo assim, ó... Por isso que hoje, além do próprio replay, de você ter o domínio, né? Eu prefiro hoje, estando no evento, comentar no estúdio. Melhora o seu nível de trabalho e você evita essa importunação, né? Que às vezes as pessoas nem têm a noção que está te prejudicando, né? Eles não têm, mas prejudica. Eu fiquei sabendo que se você não fosse comentarista, você seria baterista. Quando eu era moleque eu gostava de bateria. Quem te contou isso? Na verdade foi por um acaso, que você não entendeu a piada. O Cacá tem uma luta grande na passagem de som. Na passagem de som, né, Cacá? Eu tenho uma boa lá em... E você gostava? Mas eu gostava. Agora as pessoas, como eu pegava no pé na passagem de som, até eu falo assim, esse casamento, rodeio com show, não tem nada contra, mas tem muito músico que ele não tem a noção, principalmente o baterista. Ele quer passar o som na hora do rodeio. Isso eu acho uma falta de educação, né? Eu lembro uma vez lá em São João da Boa Vista, foi um ano que a Ivete Sangalo saiu da banda, né? Banda Eva, que ela fazia parte. E nos rodeios da federação, se tinha 10 rodeios, ela fechou em 11. E o baterista dela lá em São João da Boa Vista, eu fui chamar a atenção dele. Falou, amigão, né? E ele foi, rapaz, insistindo. Eu cheguei e falei, eu vou quebrar essa baqueta sua. Ele falou, pode quebrar, cara. Baiano, né? Eu tenho outra, né? Você tá entendendo? Então essa passagem de som, eu vejo que passagem de som tem que ter horário, tem que ser antes do rodeio. Agora, infelizmente, é muito comum isso. Eu penso que vai a minha crítica aí ao pessoal do show nesse sentido aí de passagem de som. Porque o som, a passagem de som em tese é muito chata. Eu costumava dizer, né, que passagem de som é mais chato que barulho de maquita cortando azulejo, né? Então é mais ou menos por aí. Porque na verdade esse é um grande problema nosso. A gente participa muito de... vai comentar, às vezes vai cobrir, às vezes dá uma ajuda também na organização. E o pessoal vem com um cronograma. Não, porque hoje nós vamos começar. A primeira pergunta que eu faço assim, então tá, vai começar às 7 horas. Você já organizou com a banda se ela vai chegar às 7 horas para passar o som? Que esse é o grande problema. Aí, mas aqui em Barretos, por exemplo, já tem horário para passagem de som. Mas aqui é Barretos, né, Cacá? Agora, nessas festas menores aí, eles não respeitam, eles vêm trombando muito.
Aí tive problema sério, teve um show do Fernando Sorocaba aqui, que a hora que eu cheguei na arena, eu chego 5 horas da tarde, né? Por hora que eu cheguei, falei, pô, isso então não vai ter rodeio hoje? Uma parafernália montada dentro da arena, inclusive com perigo, né? E se machuca um animal. Aí eu fiz um pedido de forma bem educada para a produção do Fernando Sorocaba. Eles fizeram cara de paisagem, né? Assim, eles têm... O Sérgio Reis uma vez me falou uma coisa, falou, Cacá, é impressionante, o cara da equipe da minha equipe, já aconteceu isso, o cara, ele acha que ele é melhor que todo mundo por fazer parte da minha equipe, você está entendendo? E a função do cara é até simples, é importante e tal, mas ele se acha mais importante que o artista, você está entendendo? E aí eu fiz, né? Eu dei uma chamada de uma forma mais contundente. Eu peguei e disse assim, atenção, atenção, produtor do Fernando Sorocaba, por gentileza, não é possível fazer esse rodeio com essa parafernália dentro da arena. Aí eu dei uma cacetada, né? Parece que você tomou o Gardenal vencido. Aí o cara veio, você tá entendendo? Meio como que tirar satisfação. Isso chegou no ouvido do Sorocaba de uma forma totalmente contorcida. E até o Sorocaba foi muito infeliz, né, no dia. Ele jogou a culpa do atraso do show no rodeio. E o rodeio só atrasou por conta da própria equipe dele. Né? Até ele foi muito bacana, no outro dia ele me ligou e tal, se explicando. Eu falei, mas você deve uma desculpa pro povo do rodeio. Porque isso foi na quinta. E na sexta o Gleides também entrou rasgando, né? Porque todo mundo do rodeio ficou puto da maneira que o Sorocaba verbalizou, né? Ele foi muito infeliz, mas isso aí... Duro que ele é um cara assim que é parceiro do rodeio. É um parceiro do rodeio e fez essa cagada, Não podia acontecer isso com ele. Ele é um cara que dá a cara para bater em prol do rodeio. Né? Mas infelizmente, né? Aconteceu todos nós podemos errar, estamos sujeitos a erros, ele foi muito infeliz. E... Aí o povo fala, hein? Depois que aconteceu aquilo com o Sorocaba, parece que ele sumiu do rodeio e falou, não tem nada a ver. Então... E eles repetiram esse erro em Colorado? É? Repetiram. Então aí já é complicado. Ou seja, um cantor que é simpático à nossa causa. Às vezes o cantor leva o erro da produção nas costas, né? Sim. Exatamente. Então esse fato aí, muito lamentável. Né? Você teve também um problema com o Zezé também? Tive. Esse foi mais sério, então? Entrou com uma ação, acabou perdendo por unanimidade, falava um monte de borracha aí. E ele fez um comentário lá em Sumaré a respeito de uma banda lá da cidade, né? Eu achei que ele foi também desrespeitoso. E ele falou que o sertanejo universitário são todos eles químicos, né? Transforma a música em bosta. Falou desse jeito. Ele não foi feliz nisso, não. Eu tinha um blog na época, postei exatamente. Aí entrou com uma ação contra mim e acabou perdendo, né? Porque ele falou, você só replicou. Né? Aí o pessoal... Você tinha um blog, né, Cacá? Meu Cacá também tem essa parte também, que tinha um blog. Tinha. Aí todo mundo, entra com ação contra ele e tal, papapá. Eu falei, não quero briga não. Mas ele ficava provocando, né? Amigos em comum, ele fazia uns comentários besta, né? Mas enfim, isso aí eu não tenho mágoa de ninguém, não carrego isso comigo. Voltando na questão desse negócio de show, que o comentarista, quando ele tá no palco, ele acaba levando uma carga que não é dele. O produtor chegando em você, perguntando quanto solta, que hora vai entregar. E eu já falo, eu não sei. Não, mas agora tem uma coisa também que eu vou defender os artistas. Acontece do responsável pelo show mentir para o artista em relação ao horário. Ele está cansado de saber que o rodeio vai terminar 1h da manhã e fala para o artista que não, você pode vir 11 horas, que 11h15, e a gente precisa se colocar também no lugar do outro, né? É uma vida cansativa, você ficar em camarim, nem sempre... Tem voo marcado na madrugada. Tem conforto e tal. Então, nesse aspecto aí, é que muitos organizadores de rodeio, ele não tem um cronograma. Ele quer começar o rodeio a hora que hora que tem público.
marcou, nesse ponto aí, eu penso que eu fiz a minha parte. Aqui em Barretos, você lembra aquela época que a festa era de número 56, por exemplo? As emoções iriam começar às 18h56. Nós começávamos no minuto marcado. Agora, nem toda a festa, aliás, a minoria de festa que mantém, por exemplo, Divinópolis, o pessoal aprendeu bem, começa no horário. Você está entendendo? Ariquemes também. E Ariquemes também, né? Então, Colorado também. Acho que Fernandópolis também teve uma época. Tem bastante gente que já. Porque você divulgou, pô, pensa, para divulgar. A partir do momento, vai começar às 19h, não tem ninguém na arena, começa às 19h, que no outro dia, às 19h vão ter gente. E eles não têm, às vezes fica naquela de começar. O padre não começa a missa na hora certa, marcada, jogo de futebol. Por que nós não podemos copiar as coisas positivas? Aí tem hora que o padre atrasa para fazer a oração também. Tem tudo isso, né? O prefeito não chega, aí vai e começa a dar largada. Eu fui numa cidade uma vez que era uma prefeita e 3 filhas, e só começaram na casa chegar. Você imagina 3 manhã para você arrumar para chegar todo de 11 horas. Mas aí também tem aquela questão também, o Cacá, que a gente tem que concordar, que talvez o rodeio no Brasil, que tudo é política, né? O rodeio no Brasil, ele é uma oportunidade de comunicação do prefeito com o povo. Quando a festa é patrocinada, tem recurso da prefeitura, né? Você tem que respeitar, mas tem muito prefeito aí que não tem horário, né? Isso aí acaba impactando negativamente. Agora, às vezes é muito melhor participar da fechadura do que da abertura, né? Porque entre o rodeio e o show sempre tem um hiato, né? Tem um intervalo. Por que não faz essa média política nesse horário? Não seria mais inteligente? Sim. Né? Fica a dica aí. O Cacá faz bastante coisa, leiloeiro, corretor... Eu só não tenho dinheiro, função... E outra coisa, nessa pandemia, porque um pouco antes da pandemia, eu me credenciei como corretor de imóveis, né? Você tem que fazer uma prova e tal. E eu, pelo fato de eu ser engenheiro, essa prova foi muito fácil, né? E eu fiz curso de hidroponia, ovinocultura, estudo na pandemia, turismo rural, tem coisa que eu tenho certeza que nunca vou, né? Mas o conhecimento... E recentemente eu me tornei perito avaliador judicial, né? Que também está dentro da minha área, né? Como engenheiro de imóveis. E eu gosto de estudar. Agora eu estou estudando, fazendo um curso de Instagram, você está entendendo? E esses dias eu me inscrevi também num curso de palestrante. Que eu já fiz algumas palestras, eu me saí muito bem, e eu estou bolando aí uma palestra, eu tenho até um nome provisório, que é Virando a Chave. Eu vou contar essa história também, que aconteceu nas minhas gestões aqui nos Independentes, mas que é válido para o dia a dia da pessoa, do empresário, do empreendedor. Eu penso que encaixa, ou seja, é rever. Às vezes você fica em conceitos que hoje já não valem mais. Mudou muito, né? Você vê, eu sou muito crítico, porque tem um podcast que é mais longo, igual essa prosa nossa aqui. Agora tem aquela mensagem. Aí eu defendo o Dr. Augusto Cury, que ele diz o seguinte, que hoje nós estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Então aquele áudio, vídeo com mais de 2 minutos, 80% pula, ele não abre, né? Um texto muito longo, hoje, atualmente, as pessoas também não estão lendo. Agora, hoje na velocidade do áudio aí, 1,5 ou 2, esses dias eu vi um cara fazendo uma observação. Se você acostuma a pôr no 2, no dia a dia, você perde a paciência até de conversar com um amigo e uma certa ansiedade, né? Então, as coisas estão muito malucas. Agora, precisa de toques, né? Então, eu, na medida do possível, eu tento gravar uma mensagem com menos de 2 minutos. Você está entendendo? Porque a maioria do objetivo da mensagem, você não precisa estender, se você ser prolixo. Eu vejo profissionais aí pisando na bola nesse aspecto. O cara que é jornalista, aquilo que ele gastou 5 minutos, ele poderia fazer em 1,5 minutos. O Cacá, ele
eu tava esquecendo desse assunto, né? As pessoas às vezes muito cobram um Kaká, um comentarista técnico, que ele tem o jargão dele, tem aquele estilo dele de apresentar. O Kaká é muito bom nesse negócio de contar montaria, a troca de locutor, que aqui em Barretos tem muito, nos primeiros rodeios meio da semana. E um dia antes que você me responda, o Paulo Emílio falou assim, o Kaká, pra mim, ele não é um comentarista, ele é um apresentador, né? E aquilo me fez, como é que fala assim, mudar até meu jeito de pensar sobre o seu... Pô, realmente o Kaká, ele é um apresentador, tem uma dicção boa, trabalha sem ponto, não sei como que ele consegue. Aqui em Barretos eu uso. Aqui em Barretos você usa, mas normalmente você não... Não, eu tenho ponto, mas não uso. E como é que você lida com as críticas? Eu absorvo. Eu acho que o contraditório... Você tem que filtrar a crítica, né? Uhum. Aquela pessoa que não é exemplo para você, quando a crítica parte dele, eu ignoro totalmente. Você entendeu? Agora, aquela pessoa... Eu tenho, por exemplo, um cara que é crítico e que eu gosto e tenho admiração por ele, que só me ajudou na vida, é o Edivaldo Lira, lá de Maringá. Ele é um cara crítico. Conheço. Ele entende de rodeio e vive puxando a minha orelha. Agora, partindo dele, eu tenho o maior respeito. Agora, uns aí... E outra coisa, que infelizmente, cara, isso já aconteceu muito. Às vezes as pessoas... Porque você é responsável pelo que você fala, não pelo que a pessoa entende. Então, às vezes você escreve uma coisa e as pessoas interpretam de uma maneira totalmente equivocada e vem te dar uma bordoada. Me acontece comigo direto. Não, então não pode. Então, mas isso aí, o que é? Isso é um analfabetismo funcional. Como é que se cura isso? Quer dizer, uma vírgula altera todo o contexto de uma frase. Então, se você não lê, não respeitando a pontuação, você vai entender totalmente errado. E a pessoa, às vezes, vem numa paulada em cima de você. Mas eu absorvo, respeito, compreendo, mas a grande maioria das críticas que eu recebo, as pessoas não entenderam a mensagem que eu quis passar. E eu sou chato na pontuação, né? Não sou perfeito, erro também, a nossa língua é muito difícil. Já puxou minhas orelhas no Twitter já. Já? Não, porque é o seguinte, mas, cara... Mas aquela questão, opinião construtiva de quem não construiu nada, é difícil absorver. Agora, a opinião construtiva de quem construiu alguma coisa... Pô, quando eu comecei a escrever, eu olhava as coisas dele. Só tinha ele e o Marcelo Murta que escrevia, praticamente. Flávio Junqueira, tinha uns, entendeu? Então, tipo assim, Jânio, você... claro que eu vou olhar, né? Não, a crítica, ela tem que ser... Ela tem que acrescentar, fazer com que melhore. Não, porque existe críticas e existe aquela verbalização ofensiva, que o cara quer te denegrir. Então você tem essa que não ter tem essa não tem resposta. E outra coisa, à medida que você vai amadurecendo, você vai ficando mais experiente, você vai ganhando sapiência, sabedoria. E hoje, mesmo no dia a dia, às vezes, outro dia eu estava no boteco, o cara foi um cara meu amigo, mas ele foi ofensivo comigo. A minha resposta: silêncio. Melhor coisa. Né? E o silêncio, isso demorou um pouco, eu sou reativo, né? Já fui bem pior, e a maioria das vezes, talvez até mais de 90%, a melhor palavra é o silêncio. Obrigado por essa aula, por essas histórias, espero que vocês tenham gostado aqui do Emílio Carlos Santos, o Kaká de Barretos. Não deixe de comentar aqui, se inscrever no canal e também deixar um like, como diz o Alexandre Garcia, um like ou um dislike. É isso aí. Até um próximo vídeo. Valeu, Eugênio, muito obrigado, né? Foi um grande prazer te receber aqui em casa e a gente bater esse papo, como você disse, né? História tem há muito tempo, mas vamos ficar por aqui, né? Quem sabe a próxima ela grava outra, né? Pode ser. Um abração. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.